Paz e graça, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Queremos, nessa oportunidade, trazer um rápido estudo a respeito das línguas estranhas. A pergunta é: as línguas estranhas permanecem ou cessaram? Isso nós iremos, em poucos minutos, esclarecer aos nossos amigos, irmãos, que têm alguma dúvida a respeito do dom de línguas, a qual o Senhor Jesus nos concede pelo seu Espírito Santo. Existem várias interpretações a respeito das línguas, a respeito dos dons espirituais. Já ouvi várias pessoas trazerem ensinamentos que os dons cessaram, inclusive o dom de línguas, por uma falta de atenção na interpretação da palavra de Deus. Então, nesses minutos eu quero trazer aos vossos corações, e já deixando claro que respeito todas as denominações, seja de qual dominação você faz parte, seja do rumo pentecostal ou não pentecostal. Quero dizer que te amo em Cristo Jesus, que Deus te abençoe, abençoe tua casa, tua família. O meu objetivo neste momento é apenas esclarecer esta dúvida, a qual ocorre na mente de muitas pessoas que não são do mover pentecostal. Então eu quero, à luz da Bíblia Sagrada, trazer um esclarecimento a respeito desse dom maravilhoso que irei provar à luz da Bíblia Sagrada, que está disponível para todos nós ainda hoje, para aqueles que crerem, porque a Bíblia Sagrada ela é clara em nos afirmar que estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarás demônios, falarão novas línguas. Agora é para quem crê. E a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Então nós iremos aqui esclarecer aos irmãos se esse dom ainda permanece até hoje ou cessou, como muitos andam ensinando em certos lugares. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8, 9 e 10. Nós iremos tomar como base central para o nosso mini estudo nesta oportunidade, e acredito, tenho convicção que vai esclarecer algumas dúvidas que você tem, e com certeza Deus há de te orientar, trazer você para o verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 8, 9 e 10. Veja o que diz a palavra de Deus. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, cessarão, ou seja, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Vou repetir novamente o versículo 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é o em parte será aniquilado. Eu quero que você preste bem atenção nesse detalhe aqui, porque é dentro deste versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 13 que muitas pessoas tomam como base central para afirmar
que não mais existe o dom das línguas estranhas. E outros mais equivocadamente querem até afirmar que não existe nenhum tipo de dom mais disponível para a igreja atual. O versículo de número 8, irmãos, é bom ressaltar para vocês entenderem melhor. Fala a respeito que a profecia e as línguas estranhas, ou as línguas, como nós chamamos, elas serão cessadas, vai acabar. Se o versículo, ou se essa narrativa, ela terminasse somente no versículo 8, dá-se a entender que não mais existe profecia e nem tampouco que existe mais línguas estranhas. Mas não termina no versículo 8. O versículo de número 10, ele vai explicar com clareza que as línguas estranhas, o dom de profecia e todos os dons que estão dentro da galeria dos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, eles ainda permanecem até hoje. Mas um dia eles serão aniquilados. Um dia ele não mais vai existir. E quando vai ser esse dia, evangelista Jairus? É o que diz o versículo de número 10. Mas quando vier, observe versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Analise comigo. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, o que nós aprendemos com isso aqui? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, todos os dons, inclusive o dom de línguas estranhas, cessarão. Porque lá no céu não precisa ninguém ter mais dons. Lá no céu não precisa você profetizar mais, não precisa de curas, porque lá não vai ter enfermidade. Não precisa que ninguém fale mais em línguas estranhas, porque nós já vamos estar em corpo glorioso. Mas isso é quando Cristo vier. Há uma interpretação equivocada a respeito deste assunto, porque eles dizem que quando Cristo veio, os dons foram aniquilados, mas nós temos que entender que os dons estão disponíveis à igreja de Cristo Jesus depois da vinda de Cristo Jesus. Foi que se deu o início dos dons à igreja primitiva, manifestada a nós, que se deu início em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o que nós vamos observar daqui a pouco. Então, que fique claro o que está escrito aqui em 1 Coríntios 13. As profecias vão acabar, as línguas estranhas vão acabar, mas o versículo 10 deixa claro, mas quando vier o que é perfeito, então o que é, ou em parte, será aniquilado. Ou seja, aquilo que hoje nós temos, que são os dons que está liberado para aqueles que buscam, para aqueles que creem e recebem. Um dia, quando Cristo vir buscar a sua igreja, esse dom não vai existir mais em você, porque não mais vai ser preciso, porque esses dons estão disponíveis à igreja até o período em que a igreja aqui na terra estiver, porque depois que a igreja for arrebatada, levada aos céus, estes dons serão cessados. Agora existe uma interrogação que alguns afirmam em dizer que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, não houve batismo com o Espírito Santo. E eu quero, nesta oportunidade, amigo, meu irmão, mostrar a vocês que o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência das línguas estranhas, que é um revestimento de poder, deu-se início em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Entenda, eu já quero deixar claro, eu não estou falando que alguém que não é batizado com o Espírito Santo não tenha o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo?
é um revestimento de poder. O Espírito Santo já habita em você. A partir do momento em que você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você passa a ser agora o templo e morada do Espírito Santo. Mas para você receber o revestimento, você tem que buscar para poder receber esse revestimento, que é o batismo com Espírito Santo. O que é o revestimento? Usando uma linguagem mais simples para você entender, é como essa vestimenta. Nós estamos com uma blusa e estamos com um blaze. Então, revestimento é esse blaze, entendeu? Isso é um revestimento. E foi o que foi prometido por Jesus Cristo, quando ele, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai analisar que ele, quando está subindo aos céus, ele diz para os seus discípulos que não se ausentasse de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então o povo ficou em Jerusalém e, segundo a história, afirma que estava presente na descida do Espírito Santo, ali no cenáculo, na casa, 120 crentes. E ali eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E eu quero chamar a sua atenção neste momento aqui para o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco nós iremos voltar para o livro dos Coríntios. Mas olha o que diz aqui o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu quero esclarecer, como acabamos de dizer, existem pessoas que afirmam e dizer que em Atos dos Apóstolos não houve o batismo com o Espírito Santo. E eu vou provar para os irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, que houve sim o batismo com o Espírito Santo. Se iniciou aqui, na descida do Espírito Santo no cenáculo. Capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, existe uma mal interpretação deste versículo de número 10 de algumas pessoas que não são do rumo pentecostal, em afirmar que não houve batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, e que eles falaram, as línguas que eles falaram foram línguas conhecidas, porque o versículo 10 diz: como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Então isso dá-se a entender que os discípulos que ali estavam, os 120 pessoas, as 120 pessoas que estavam ali no cenáculo, dá-se a entender que falaram línguas conhecidas das nações. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. E eu quero que você dobre a sua atenção para o versículo de número 3 do Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. Olha o que diz o versículo de número 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Analise comigo, você é inteligente.
eles viram línguas de fogo. É natural você ver por aí línguas de fogo? Então isso aqui é a prova cabível do batismo com o Espírito Santo e da evidência das línguas. A primeira reação que eles viram aqui foi línguas, eles viram a língua, eles viram as línguas. Depois que eles viram, como diz aqui, e foram vistas por ele, eles viram línguas descendo como de fogo sobre eles. Então, isso é uma língua desconhecida, tá certo? Era línguas de fogo. Então, eles viram uma língua desconhecida. E após eles verem aquelas línguas, a Bíblia diz que foi repartida sobre eles e pousaram sobre cada um deles. Eu vou repetir de novo. Primeiro eles viram. Você vê línguas por aí? Então essas línguas, elas são desconhecidas. Não é uma língua conhecida de nações. Até porque eles viram línguas. E eles diz mais aqui. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo. Além deles verem as línguas, eles viram como que aquelas línguas fossem como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E após pousar sobre eles, aí o que aconteceu? Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Por quê? Que outras línguas são essas? Línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo. As línguas que eles viram de fogo. Foi o que João Batista também anunciou quando Jesus aparece até o Rio Jordão. E João Batista, quando lhe avista, fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas ou seus chinelos, sandálias, depende da tradução que você tem em mão. E ele disse: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que foi o que os discípulos viram, línguas de fogo. Então entenda, no dia de Pentecoste, no capítulo 2, existiu esse fenômeno maravilhoso. Antes deles falarem as línguas, eles viram elas. E eles identificaram que essas línguas, ela era como fogo. E pousou sobre eles. E quando pousou sobre ele, versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí agora começou a desenrolar outros mistérios, outras línguas. Quando o Espírito Santo desceu, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas e depois começaram a falar em outras línguas. O aperfeiçoamento das línguas estranhas, dos mistérios, como nós vamos ler daqui a pouco, lá em Coríntios, quando fala claramente sobre o dom de variedade. Então eles receberam o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, o revestimento de poder, como prometido no capítulo 1 de Atos, e começaram a falar em outras línguas. Aí você me pergunta, mas por que o versículo de número 10 diz que as nações que ali estavam presentes ouviam cada um falar na sua própria língua que foi nascido? Entenda, irmão. Existe uma mal interpretação aqui. Porque o versículo de número 8, melhor falando, diz assim: como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Entenda, eles não estão dizendo aqui que viram eles falando nas línguas dos seus países. Há uma diferença de ver e de ouvir. Observe que os discípulos, quando estavam no cenáculo, eles viram línguas como que de fogo. E aqui no versículo 8, os povos estão dizendo que estavam ouvindo eles falarem nas suas próprias línguas. Eles não afirmaram em dizer, eles estão falando nas nossas próprias línguas. Não, não foi assim que eles afirmaram. Eles dizem, nós estamos ouvindo. É a mesma coisa que você está em certa localidade
e de repente você começa a ouvir alguém falar em certa distância e você tem aquela... Que língua é aquela que aquela pessoa está falando? De que país é aquele? Então eles ouviram falar. E eles entenderam que estava falando nas suas próprias línguas. E eu creio que eles ouviram. Eles não estão afirmando que eles falaram e não estão afirmando que eles viram eles falando nas suas próprias línguas, mas que eles ouviram. E eu creio sim que eles ouviram falar nas suas próprias línguas. Por quê? Porque entende, irmão. Ali foi uma evangelização em massa do Espírito Santo. O Espírito Santo fez com que as nações que ali estavam presentes pudessem ouvir, por intermédio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ia concedendo as línguas estranhas aos discípulos, e o Espírito Santo queria evangelizar a todos que ali estavam presentes, para atrair eles, chamarem a atenção deles. O Espírito Santo fez com que as línguas estranhas que o povo de Deus ali estava falando, eles pudessem ouvir no seu idioma, por intermédio do Espírito Santo. É dessa forma que eu acredito. Os discípulos falando em línguas e o Espírito Santo fazendo com que as nações, cada um, entendessem aquelas línguas estranhas na sua própria língua como um ato de evangelização, para o Espírito Santo alcançar todas as nações que ali estavam presentes. Até porque vale salientar aos irmãos que isto é uma verdade, porque existiam vários povos ali e várias nações. Você já imaginou vários povos e várias nações? E cada pessoa de cada nação, diante de uma multidão de pessoas, conseguir conseguir entender que alguém estava falando na sua própria língua só por intermédio do Espírito Santo. É por isso que eu entendo que, enquanto os discípulos falavam em línguas ali, o Espírito Santo fazia com que eles entendessem no seu idioma para um ato de evangelização. Então que isso fique claro ao seu coração neste momento. Agora vamos ler aqui outro ponto interessante, porque alguém diz e afirma que depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não houve mais batismo com o Espírito Santo. Isto é uma mentira. Isto deu-se continuidade, isso é você analisar aqui o que aconteceu no capítulo 10. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 45, 46 diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aí o versículo 46 diz: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então deu-se continuidade o derramado do Espírito Santo. E depois vem agora o apóstolo Paulo, na galeria dos dons espirituais, que você conhece, né, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, quando fala sobre acerca das diversidades dos dons. E entre esses dons está o dom de línguas, que é o que nós encontramos aqui no versículo de número 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios. E há outros a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e há outra variedade de línguas, e há outra interpretação das línguas. Então o dom de línguas continua ainda hoje para aquele que crê, para aquele que busca ter essa experiência com Deus. Aí você me pergunta, mas qual é o objetivo? Qual é o objetivo das línguas estranhas? Para que servem as línguas estranhas? É o que diz aqui no capítulo 40, melhor falando, capítulo 14 de 1 Coríntios,
E o versículo de número 2, veja para que servem as línguas estranhas. Porque o que fala em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E Espírito fala de mistérios. É por isso que o homem não entende as línguas estranhas, a não ser aquele que recebe o dom da interpretação das línguas. Após você receber o dom da interpretação das línguas, o Espírito Santo vai fazer você entender as línguas, quando ele quiser entregar uma mensagem, uma revelação de algo para alguém. Aí o versículo de número 3 diz, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Aí o versículo 4 vai explicar para que as línguas estranhas na vida do cristão. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então as línguas estranhas é uma edificação para nós mesmos, é um sinal de Deus, tá certo? E uma edificação para nossas vidas. Então nós vamos observar aqui, para nós concretizarmos a nossa participação aqui, deste assunto tão maravilhoso, o versículo de número 26 ainda do capítulo 14 de 1 Coríntios, diz assim, versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós, tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. O apóstolo Paulo, ele instrui claramente a respeito das línguas estranhas. E o versículo ainda de número 39, do capítulo 14 ainda de 1 Coríntios, versículo 39, diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. O apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto, advertendo para que ninguém proíba falar em línguas, porque o apóstolo Paulo sabia que haveria durante os tempos algumas mal interpretações a respeito do dom das línguas estranhas. E ele fala, não proibeis falar em línguas. Então aprenda, o dom de línguas permanece até hoje. Assim como os demais dons estão disponíveis para aquele que crê e acredita que possa receber. Porque os sinais só seguem aos que crêem. Se você não crê, você nunca vai receber. Mas se você crê, e você passar a crer a partir desse momento, e passar a buscar esse dom maravilhoso, essa experiência maravilhosa, você vai ver, sua vida vai mudar. Sua vida será totalmente diferente. A experiência, a intimidade que você terá com Deus será algo forte, muito maravilhoso e que marcará a sua vida como marcou a minha vida. É coisa gloriosa. Para nós concretizarmos aqui o nosso mini estudo, quero concretizar com o versículo 22 ainda do capítulo 14 de 1 Coríntios, que diz assim, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os infiéis. Ou seja, o dom das línguas estranhas é um sinal para os infiéis. É como alguém chega em um culto para nos visitar, participar de um culto pentecostal, de repente vê uma criança, vê um jovem, vê um irmão, vê um obreiro, um pastor, pregando e falar em línguas estranhas. Isso vai chamar a atenção dele, assim como aconteceu em Atos capítulo 2. Se você observar, você vai ver que quando a voz foi correndo, as línguas estranhas foi se desenrolando, chamou a atenção das nações que ali estavam. Como diz aqui o versículo 6 do capítulo 2 de Atos. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um as ouvia falar na sua própria língua. Então ficaram confusos. Até hoje existem pessoas que ficam confusas a respeito das línguas estranhas. Mas eu quero, à luz da Bíblia Sagrada, dizer para você que esse dom está disponível para você, tá certo? E que é um sinal de Deus para os infiéis, que é para a edificação do crente. Então busque esse dom, busque essa dádiva que Deus deixou para nós. Está disponível para você, permanece até hoje, porque é a palavra de Deus quem diz claramente aos nossos corações que este sinal é para todos nós e continua
até hoje. Atos capítulo 2, versículo 39, para encerrarmos, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor os chamar. Então você é chamado por Deus, é escolhido por Deus, então esse dom também é para você. Então busque, porque o Senhor tem para te entregar. Amém? Deus te abençoe, Deus continue abençoando a sua vida. Receba esta palavra, passe para mais alguém que tem dúvida a respeito das línguas estranhas, para que eles possam ter esse exemplar de conhecimento. É simples, pois temos muito a tratar a respeito desse dom. Existem muitas referências bíblicas, mas eu não quero ser extenso, deixo apenas esses 31 minutos para você estudar e clarear sua mente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.